Bom, pessoal, no último vídeo que nós fizemos, estávamos falando sobre o número mais misterioso da matemática. O módulo do número i elevado a i é 1 ou é i elevado a menos π sobre 2? O grande mistério. Bom, vamos tentar resolver esse enigma. Quando o problema fica insolúvel, né, como este, e a álgebra tradicional não consegue resolver, talvez seria solucionado pela álgebra direcional. A álgebra direcional. O que é a álgebra direcional? É uma nova forma de representar os números complexos, em que você multiplicaria a partícula i pelo módulo e elevaria pela direção. O ρ seria o módulo do complexo e o d seria a direção do complexo. Analisando as possíveis direções no plano real e imaginário, nós chegaríamos às seguintes conclusões: que teriam direções reais inteiras, que poderiam ser da classe do 0, 4, 8, 12, ou menos 4, menos 8, menos 12, e isso sempre resultaria num número real positivo. Poderia ter as direções 2, 6, 10, 14, ou menos 2, menos 6, menos 10, e isso sempre resultaria num número real negativo. As direções 1, 5, 9, ou menos 3, menos 7, menos 11, isso sempre daria um número imaginário puro positivo. As direções 3, 7, 11, ou menos 1, menos 5, menos 9, e assim por diante, que dariam um número imaginário negativo. Também teriam as direções não inteiras, mas ainda reais. Dividindo isso só no primeiro círculo, se a direção tiver entre 0 e 1, é um complexo do primeiro quadrante. Se tiver entre 1 e 2, é do segundo quadrante. Entre 2 e 3, é do terceiro quadrante. Entre 3 e 4, é do quarto quadrante. Portanto, se você tem a representação trigonométrica dessa forma e a representação direcional dessa forma, nós chegamos à conclusão que o argumento θ, o ângulo θ, é π sobre 2 multiplicado pela direção. Por exemplo, se você tem um número complexo z representado por 4 vezes i elevado a 2/3, significa que ele é ali do primeiro quadrante. Está entre a direção 0, que é a direção dos reais positivos, e a direção 1, que é a direção dos imaginários positivos. A direção 2/3, portanto, está no primeiro quadrante. O ρ, que é o módulo, é igual a 4. E o ângulo θ seria o π sobre 3. A forma trigonométrica, então, seria 4 vezes o cosseno de π sobre 3, mais o i vezes o seno de π sobre 3. E chegaria na forma algébrica 2 mais 2 raiz de 3 vezes i. Mas como é que seriam as direções com parte imaginária? Porque nós vimos que no plano R imaginário, plano real e imaginário, só tem direção real. Se o expoente é um número real, ele mantém o número no plano real e imaginário. Porém, se o número não é real, ele retira para fora do plano real e imaginário. Vamos falar um pouquinho sobre Hamilton. Em 1843, o matemático irlandês William Hamilton descreveu os quaternions, onde os números complexos teriam uma representação quadridimensional, onde dois novos números, o j e o k, seriam perpendiculares ao número i. É difícil imaginar num slide, né? 4, põe a tela inteira para imaginar, não, no slide, isso, obrigado. Então imagina
4 eixos ortogonais, né, representado no slide, né, que seria da 4ª dimensão. Mas foi mais ou menos isso aí que o Hamilton imaginou. Um eixo real, o eixo imaginário do I, o eixo imaginário do J e o eixo imaginário do K. Ele previu que o I ao quadrado seria igual ao J ao quadrado, igual ao K ao quadrado, que seria igual ao produto IJK, e isso daria tudo menos 1. Bom, a conclusão é que a unidade imaginária J, põe em 2 agora, isso, está relacionada com a unidade imaginária I, através do expoente, através da direção. Assim, o J é uma espécie de I elevado a I vezes um número x. Vamos descobrir esse x. O menos J, que é o sentido oposto, teria que ter a direção negativa. Então, menos J seria I elevado a I menos Ix. Então, I elevado a menos Ix tem que ser igual a menos I elevado a Ix. E simplificando, I elevado a menos X igual a menos I elevado a X. E isso só é verdade se o X for igual a 1. Portanto, o número que o Hamilton tanto procurava, que é o J, é o I elevado a I. Na realidade, o I não é um número real. O I elevado a I não é um número real. Ele forma um ângulo φ, né, igual a π sobre 2, 90 graus, com o plano real imaginário. A forma direcional da representação dos complexos poderia ser assim. Ó. I elevado a 2 sobre π, dentro dos parênteses, estaria os dois ângulos, o θ sozinho e o φ acompanhado da partícula imaginária I. A representação trigonométrica, a forma trigonométrica dos complexos, apareceria o J acompanhado do seno desse novo ângulo, desse ângulo φ. E o cosseno ficaria acompanhado do cosseno do θ e do seno do θ. É a representação polar. Então, o módulo seria exatamente 1. E essa é a solução desse grande problema. Eu terei o imenso prazer em apresentar esse trabalho completo na sua escola ou na sua instituição, mostrando também a comutatividade da multiplicação, mostrando que os números complexos multidimensionais teriam essa fórmula aí, com esse parênteses enorme aí, mostrando que o número K, o complexo K, é o J elevado a I, mostrando que a nova identidade de Euler tem um novo I aí, I mas continua sendo igual a menos 1, que a nova identidade de Hamilton continua igual no I quadrado, J quadrado, K quadrado, mas o IJK passa a ser igual a K. E mostrando também que a equação de Schrödinger, lá da física, teria esse formato aí, em que não aparece o coeficiente negativo, nem coeficiente com partícula imaginária. Talvez esse seja o número mais misterioso da matemática. O Hamilton demonstrou este número no dia 16 de outubro de 1843. E esse trabalho que eu estou apresentando para vocês foi escrito no dia 18 de novembro de 2011, quase 170 anos depois. Está aqui o meu e-mail, para quem quiser marcar uma apresentação detalhada. Eu sou o professor Wagner Vó. Estamos gravando isso em janeiro de 2012 e um abraço para todos vocês. Tchau.